Bom, e começa a semana que deve marcar a reta final dos trabalhos do Congresso em 2025. A expectativa é de uma pauta concentrada em votações decisivas antes do recesso, com temas que movimentaram o ano e projetos considerados prioritários por líderes partidários. Entre os destaques estão a votação do orçamento, a análise do texto da lei antifacção e o PL da dosimetria, que trata de regras para aplicação de penas. A repórter Marília Ribeiro está com a gente direto do Congresso e traz ao vivo os destaques e o que está previsto para ser votado de fato e o que está previsto também para ser discutido nessa semana. Marília, bem-vinda, boa tarde. Oi, Neila, obrigada. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Um bom início de semana para a gente. Uma semana bastante agitada aqui no Congresso Nacional, né? Aquele último respiro dos parlamentares nos trabalhos dentro da Câmara e também dentro do Senado Federal. Neila, são muitos os assuntos que devem ser discutidos. Logo mais às 4 horas da tarde, a gente vai ter aí uma reunião de líderes que foi marcada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Está prevista aí para começar às 4 e deve entrar aí na discussão assuntos a serem analisados ao longo desta semana. O foco principal dessa reunião deve ficar ali por conta daquela proposta da reforma tributária, para poder finalizar toda essa discussão que está sob a relatoria de Mauro Benevides. Esse texto, ele sofreu alterações dentro do Senado Federal, já havia passado pela Câmara. Com essas mudanças, elas precisam ser analisadas pela Câmara dos Deputados. E na reunião de líderes de hoje, essas discussões elas devem ser discutidas. Outro assunto também que entra no radar do Congresso Nacional é a votação da Lei Orçamentária Anual, Neila. Sem esse texto, teoricamente, os parlamentares eles não deveriam entrar de recesso que já está marcado para começar nessa próxima semana. Então esse texto ele deve ser analisado. Nós temos sessão do Congresso Nacional, que é aquela sessão conjunta com Câmara dos Deputados e Senado Federal, marcada já para quinta-feira. Só que o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, disse que pode ser que esse texto venha a ser votado na quarta, só depende aí da autorização do presidente da Câmara dos Deputados para poder liberar o plenário da Casa, que é onde acontecem essas sessões do Congresso. O relator dessa proposta é o deputado Isnaldo Bulhões e nós temos como presidente da CMO, que é a Comissão Mista de Orçamento, o senador Efraim Filho, que é onde esse texto vai ser analisado primeiro. Esse texto deve ser apresentado nessa segunda-feira por Isnaldo Bulhões e amanhã deve passar pela Comissão Mista de Orçamento, sendo votado aí entre quarta e quinta-feira. Essa é a expectativa. Só que aqui o Congresso Nacional ele vem trabalhando e respirando em torno do projeto de lei da dosimetria, né? Ele teve aprovação aprovada na semana passada dentro da Câmara dos Deputados. A gente lembra que esse texto foi e voltou, mudou de nome. E agora está lá na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Davi Alcolumbre, presidente da Casa, já havia colocado aí como compromisso a votação desse texto ainda nesta semana, antes mesmo do fim de 2025, dos trabalhos aqui dentro do Congresso Nacional. Então ele firmou esse compromisso. Só que dentro da CCJ, o texto ele vem encontrando resistências, Neila. Isso porque nós tivemos aqui Paulinho da Força na Câmara dos Deputados como relator desse projeto, e lá no Senado Federal nós temos o senador Efraim Filho, que a princípio tinha concordado com esse texto que foi aprovado aqui na Câmara. A dosimetria, aqueles envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro, que pode diminuir as penas dessas pessoas que estão envolvidas. Entre elas, a pena também do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está lá na Superintendência da Polícia Federal, cumprindo ali a sua pena de 27 anos e 3 meses, desde o dia 25 de novembro. Antes, ele ficou em prisão preventiva no dia 22 e ele segue lá na Superintendência. Então, pode ser aí que venha diminuir a pena do ex-presidente também, se esse texto for aprovado. Só que lá na CCJ, como eu disse, vem encontrando resistências. Isso porque o texto ele mexe na progressão de penas. Então a gente não fala apenas da progressão das penas desses envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro, mas de todos os outros crimes. E aí vai mexer em outro projeto que já foi analisado pelo Senado Federal, que é o projeto de lei antifacção. Ele foi aprovado dentro da CCJ, teve como relator o senador Alessandro Vieira, que vem aí nessas articulações de conversa com todos os membros da CCJ, principalmente ali com o presidente da comissão, o senador Otto Alencar, para poder tentar aí distensionar toda essa questão envolvendo esse projeto. O que a gente apurou aqui
que Camila Xavier e eu apuramos aqui dentro da Câmara dos Deputados e do Senado Federal é o que existe uma articulação, Neila, para que venha a ser apresentado um novo texto, um texto que venha abrigar apenas os envolvidos do 8 de janeiro. Dessa forma, não iria mexer nessa questão da progressão das penas de outros crimes, como vem sendo discutido neste momento. Então, lá dentro do Senado, o que eles querem? Apresentar um novo texto que vai vir aqui para a Câmara dos Deputados, mas o Senado Federal quer ter a última palavra em relação a esse projeto da dosimetria que foi discutido na Câmara dos Deputados. Teve também a participação aí de ministros do Supremo Tribunal Federal que não admitiam que tivesse a anistia, que era aquela anistia desejada pela oposição, a base de Jair Bolsonaro, que fosse ela ampla, irrestrita e geral. Dessa forma, iria perdoar por todos os crimes do 8 de janeiro os envolvidos nesses atos, né? Então, a expectativa fica toda em torno desse projeto da dosimetria, desses últimos dias de trabalho aqui dentro do Congresso Nacional, que eles acabam colocando o pé no acelerador. Então vão acontecer muitas articulações, vão ter muitas discussões e possíveis votações também desses projetos. Neste momento, Neila, acontece um almoço na liderança do PL aqui da Câmara dos Deputados com Sóstenes Cavalcante. A gente está com nossa equipe acompanhando esse almoço e justamente eles devem discutir não apenas a dosimetria, mas também outras pautas e expectativas já para 2026, Neila. Muito bem, Marília. A gente segue acompanhando toda essa semana, semana que promete ser intensa, até porque lá para quinta e sexta-feira todo mundo já pega a sua bolsinha e vai curtir o Natal, né? Já temos recesso previsto para esse final de semana, Marília? Então, Neila, eu conversei aqui com alguns parlamentares, tem gente que vai vir só até quarta-feira. Então, quinta e sexta a gente já não deve ter movimentação nenhuma aqui dentro do Congresso Nacional. Por isso que eles estão agilizando. A gente vai ter essa reunião de líderes hoje, que aí a gente vai ver, né, o que vai acontecer, porque na reunião de líderes da semana passada foi ali foi o estopim, né, para aquela semana caótica que nós tivemos dentro da Câmara dos Deputados, quando tivemos aí o anúncio da votação do projeto da dosimetria e também do projeto das cassações dos parlamentares aí de Carla Zambelli, Glauber Braga, Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. E na reunião de líderes de hoje também deve entrar no radar aí essa discussão, porque para essa semana a previsão é que a Câmara dos Deputados venha analisar as cassações de Eduardo Bolsonaro e de Alexandre Ramagem. Eles que estão lá nos Estados Unidos. Alexandre Ramagem foi condenado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal por fazer parte da trama golpista. Já Eduardo Bolsonaro, ele deve perder aí o seu mandato. Essa foi a sinalização de Hugo Mota pelas suas faltas. Neila. Muito bem, Marília, muito obrigada. Vou me despedir da Marília por enquanto e qualquer coisa, por favor, nos chame aqui. Deixa eu falar com o Felipe, deixa eu comentar com o Felipe, arrematar esse assunto da dosimetria no Senado com o Felipe. Coloca ele para mim, produção. Felipe, dosimetria pautada, até matéria de capa do Portal Metrópolis, a dosimetria pautada por Davi Alcolumbre na próxima quarta-feira. Primeiro passa pela Comissão de Constituição e Justiça, a pedido aí principalmente do Otto Alencar, que é o presidente da CCJ no Senado. Depois, se passar pela CCJ, segue direto para o plenário. Esse é o desejo do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, mas não é o desejo da maioria. Já se sabe que há uma vontade de pedir vista dentro da própria CCJ para que esse assunto só seja discutido em 2026. Seria uma vitória principalmente da base do governo. O presidente Lula já falou que quer vetar, que deve vetar o PL da dosimetria. É claro que isso volta para o Congresso Nacional se o presidente Lula vetar, mas nesse rame-rame acaba se ganhando tempo. O presidente Lula quer ganhar tempo com a votação dessa proposta, né, adiando isso para 2026. Já Davi Alcolumbre não, quer votar, resolver tudo isso para que em 2026 ele entre falando de disputa eleitoral, que seja um ano limpo aí para o assunto disputa eleitoral. Agora, já está marcado, quarta-feira tem análise do projeto da dosimetria, PL da dosimetria, dentro do Senado. Então, há essa expectativa de que o projeto possa ser modificado mais uma vez para que outros crimes não sejam alcançados ou beneficiados, outros criminosos não sejam beneficiados com a aprovação desse projeto. Com isso, como a Marília disse, o projeto volta para a Câmara, que depois volta para o Senado.
não é o que Davi Alcolumbre quer, mas é o que deve acontecer, né? É, mais uma vez você vê que a discussão em torno desse projeto ela é muito grande, né? E grande parte das pessoas, tanto da base governistas quanto o pessoal político do Centrão, defendem que esse projeto de lei não é prioridade nenhuma, né? Então, como é que vai lidar esse projeto no Senado Federal? Realmente é uma incógnita. O que a gente sabe é que o Alcolumbre é um presidente da casa muito mais forte que o Mota. Então, teoricamente, quando ele coloca o projeto para votação, ele já tem os votos e já se sabe de antemão que ele vai ganhar, né, em relação àquilo que ele quer, não é? Então, não acho que vai ter, caso ele coloque realmente esse projeto em pauta na quarta-feira para votação, né, eu não creio que haja nenhum tipo de intempéries, né, do tipo alguém pedir vista, do tipo modificar o texto do projeto de lei. Tudo bem que há alguns pontos, né, desse projeto de lei que vários políticos têm se debruçado no Senado Federal, que dá margem a interpretar que vários benefícios ali descritos, né, eles vão para as pessoas além da trama golpista, né? Então, é uma pessoa que é homicida comum, que cometeu um crime comum e foi julgado, ele teria, na interpretação desses políticos, né, o benefício da, da mudança, né, de regime na prisão, do fechado para o semiaberto, de uma forma muito mais rápida, né, do que está atualmente, né? Então, essa interpretação difusa e confusa que esse projeto, de certa forma, dá, faz com que alguns senadores querem modificar esse ponto do projeto para deixar claro, né, que o PL da dosimetria só se aplica para aquelas pessoas processadas e condenadas com a trama golpista. Então, vamos ver, né? Vamos ver para que lado que o Senado Federal vai nesse sentido. Agora, só um ponto para terminar, Neila. Você vê que essa pauta da dosimetria ela não é uma pauta que vai pacificar a sociedade, né? Muitas pessoas têm colocado que a dosimetria, a anistia, seriam projetos que visaria pacificar a sociedade, mas você vê que pela manifestação de ontem e pela manifestação que tivemos, né, no mês passado, não é o projeto que encontra amparo em toda a sociedade, né, aquele calor social, né? Então, de certa forma, não vai pacificar a sociedade coisa nenhuma, pelo contrário, vai só aguçar ainda mais os conflitos institucionais numa sociedade, infelizmente, polarizada.